Tertúlia. Boa tarde, hoje é dia 25 de agosto de 2014, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.125, 5 páginas, 49 logias, 17 máximos. O tema de hoje é casta, da especialidade Sociologia. Quem escreveu esse verbete foi a professora Alba. Que número é esse verbete? É o 10º verbete, então parabéns. Então vamos conhecer um pouquinho aqui da Alba. Então a Alba, ela é Alba Cardoso, tradutora de inglês, graduada em matemática, brasileira, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde março de 2008. Então vamos definir agora a casta. Então, a casta é a camada social encerrada no âmbito do sistema de estratificação social rígido, tradicional e hierarquizado, de caráter hereditário, cujos membros pertencem à mesma etnia, profissão e ou religião. Em pensenologia destacamos o holopensene pessoal do anti-universalismo, o holopensene grupal da segregação, a assimetria entre os holopensênios pessoais, a carência de recino pensenes, a demanda pela evolúcio-pensenidade. Em fatologia, as subcastas, a camada gregária, a série de gerações, a linha de parentescos, a desigualdade herdada, a posição grupal na comunidade, a transmissão da própria condição social aos descendentes, a consim pertencendo ao mesmo nível social dos pais, a identificação da casta pelo nome, o casamento endogâmico, a manutenção da coação pelas famílias, as diferenciações definidas pela população nos grotões rurais, o fenômeno da estratificação social e o fato positivo de não querer esperar até a próxima vida para abolir o sistema de castas. Em parafatologia, as consciências antagônicas à miscigenação, a hipótese de haver reivindicação de grupos extrafísicos pela ressoma do algoz em casta inferior, a hipótese da existência do paraprotesto diante da permissão da livre escolha pela ocupação financeira intrafísica, o apaziguamento dos ânimos pelos amparadores extrafísicos e a equipe extrafísica reurbanizadora dos bolsões casteístas. Na argumentologia, tem aqui 2 argumentações e tem uma classificação. São 7 sociedades humanas e respectivas divisões sociais, calcadas ou não, na ocupação profissional. Então tem aqui África do Sul, América Hispânica, Antigo Egito, Atenas, Esparta, Europa medieval e Índia. Na remissiologia destacamos os seguintes verbetes: a priorismose grupal, bairrismo, coerção social, condicionamento cultural, libertação do clã. No planeta Terra, em pleno século XXI, existem sociedades mantenedoras do ultrajante sistema de castas. Ex-ideologia discriminativa, intocada, carecente de determinante extinção cosmoética. Você mantém comportamento a favor da separação social similar às castas? Considera as pessoas em geral independentemente da própria condição ou ocupação? Como tem feito para melhorar o senso universalista pessoal? Na videografia, temos aqui um vídeo, temos a referência também de 2 filmes e 2 referências de livros. Vamos agora à mega-análise com a turma da Encicrosapiens. Anti-universalismo, hierarquização, irracionalidade, apriorismose, estratificação, interprisão, tradição, herança, hinduísmo, antropologia, conviviologia, parasociologia, geopoliticologia, grupocarmologia, paradireitologia, subcerebrologia, discrenciologia, genealogia, mesologia e sociologia. Antes de começar, a gente tem um aviso aos teletertulianos. Nós estamos com um problema no servidor de perguntas, então nós pedimos para vocês encaminharem
as perguntas de vocês para o e-mail tertulias@caec.org. Então, de novo. Então, as suas perguntas devem ser enviadas para o seguinte e-mail: tertulias@caec.org. Ok? Então, para começar, professor Alba, me diga como surgiu a ideia de fazer e falar sobre esse tema. Boa tarde aos presentes e aos teletertulianos. No começo do ano, desse ano de 2014, a Reaprendência estava com uma edição do PAI, que é o Programa de Aceleração da Erudição, cujo tema eram civilizações, povos e civilizações. Então, eu fui convidada a apresentar o livro Os Indianos, que é esse aqui. Assim. É um livro escrito pela Florência Costa, é uma jornalista que mora, até o começo do ano ela ainda estava morando na Índia, já há uns 6 anos, o suficiente para ela ter experiência, e ela é casada com um indiano também. Então, ela escreveu um livro bastante completo, falando da vida dos indianos lá, um pouco de história, né, claro, e do cotidiano deles. E dentre os temas que ela apresenta no livro, tem a questão da casta, óbvio, porque está na base do sistema deles, apesar de ser um ato inconstitucional. Na Constituição da Índia é proibido a atuação, né, ou a consideração desse sistema de castas. E eu fui apresentando a aula, tal, né, lá na Reaprendência, e parou no assunto das castas, e todo mundo perguntando, o pessoal de fora, do online também perguntando, e a gente ficou debatendo um bom tempo isso aí, tanto que as outras coisas até atrasaram, aí aquelas coisas de Bollywood, né, cinema, essas bobeiras todas assim, ficaram tudo para lá, porque não era o foco grande. O foco ficou realmente na casta. E foi bom ter gente viajada, e inclusive o professor Hernani Brito estava lá, e ele é sociólogo, né? Então ele esclareceu para a gente que, apesar da nossa interpretação na hora de que será que o Brasil também tem esse negócio das castas e tal, ele falou que o sistema de países como o Brasil é o estamental, é um sistema de estamentos. Inclusive, um dos livros que eu pesquisei para fazer o verbete, que é esse aqui, Sociologia Geral, é um livro didático, né? Deixa assim. Sociologia Geral. Os autores são Eva Maria Lacatos e Marina de Andrade Marconi. É da editora Atlas, e aí eles trazem aqui dentro de estratificação social também estamento, que a sociedade estamental como uma fase determinada na história de formas sociais de denominação, com elemento na série das estruturas sociais fundamentais. Então, ele vai falando aqui do pensamento de vários autores, pensadores, filósofos, e o estamento é só uma questão de haver camadas sociais, haver uma estratificação, e existe uma certa mobilidade social. No sistema de castas, essa mobilidade é mínima, é bem difícil você ascender, né? Porque ninguém quer ir para baixo, né? Então, é difícil você ascender dentro do sistema de castas. E aí, como ficou muito forte esse debate, vou escrever sobre casta. Então, estamos aqui hoje, né? Então, vamos agora já atender os teletertulianos. A verbetógrafa, professora Alba, tematologia, na página 23. Poderia comentar a respeito da escolha do tema neutro? Eu escolhi o tema neutro porque o nome do verbete é casta. Então, casta é uma camada social, ela é um grupo de pessoas. Então, você não pode dizer que uma camada social é negativa toda, porque é formada de pessoas. Então, você não pode dizer que todas as pessoas daquela camada são nosográficas. O que seria nosográfico seria, se eu escrevesse o título do verbete Sistema de Castas. Aí sim, porque esse sistema, ou até a força, às vezes, de um sistema estamental, ou de outro sistema em qualquer país do mundo,
é um sistema de segregação, de discriminação, mas o negócio é puxado para o patológico, para o nosográfico. Agora, você falar que uma casta, ou seja, os kshatriya, sei lá, eles são todos negativos? Não são. Porque são pessoas de vários níveis evolutivos, com várias intenções, intencionalidades, né, pensanidades diferentes. E variam também na manifestação delas. Pode ser positivo, pode ser negativo, um dia e outro. Então, não dá para dizer que é nosográfico. Efeitologia, também agora na página 24, na próxima. Primeira linha. Poderia explicar o agravamento do preconceito intercastas enquanto efeito da presença do Império Britânico na Índia? O processo das castas tem uma origem, até a palavra em si tem uma origem contraditória, né? Porque casta é do português, né? E em hindi, por exemplo, seria alguma coisa tipo jati, ou em sânscrito, vana, ou varna, mas a origem, né, por que começaram a tratar as pessoas dessa forma, assim, discriminando por uma nomenclatura do grupo, isso aí é um pouco antigo. Inclusive, a Florência Costa, no livro dela, ela fala, lá na página 20, logo no comecinho, ela fala assim, ó, a origem exata do sistema de castas continua um enigma. Teria surgido durante o período védico, entre os anos 1500 a 600, antes da Era Comum, quando foram produzidos os Vedas, aqueles textos religiosos lá, né, e tal, e ela fala mais em outros capítulos aqui. Então, definir bem quando que surgiu, a gente não sabe, então não dá para dizer que foi culpa de um ou de outro. Mas o negócio ficou muito mais forte quando os britânicos chegaram a dominar, né, o subcontinente indiano virou uma grande colônia britânica, né, e é aquela ideologia do separar para dominar. Então, você já aproveita que existe uma separação ali dentro deles e incentiva ainda cada vez mais. Incentiva cada vez mais e puxando os brahmanes e os que são os mais considerados no topo da pirâmide, né, para os cargos políticos, puxando esse povo para os cargos políticos e de dominação, e os outros deixando cada vez mais fortalecendo essa diferenciação entre eles. Então, isso ficou mais forte ainda com a presença deles lá. Além de outras condições, né, que eles também pioraram a situação bastante. Binomiologia, na página 25, segunda linha. Poderia ampliar o binômio estato-vegetarianismo? Isso é interessante. Porque o vegetarianismo, ele não existia o tempo todo naquele continente. E aí a gente acaba, como a casta é uma coisa muito mais forte no subcontinente indiano, a gente acaba falando mais sobre eles, né? O vegetarianismo, ele não existia o tempo todo lá naquela região. Foi uma criação dos mestres hinduístas, porque o budismo estava ganhando força na Índia na época. Então, inclusive, o budismo nasceu lá, né? Era para ter mais força. Mas o espiritismo nasceu na França e tem força no Brasil, né? Então, essas coisas você vai entender depois. Então, como estava ganhando força o budismo e não tinha nenhum tipo de ritual muito específico, assim, eles colocaram o vegetarianismo como uma condição de mais status, de ascensão pessoal, né, porque você não come a carne, não come, né, aquele animal, e associaram ao hinduísmo isso. E por isso hoje é tão difundido o vegetarianismo lá, ou parcial, né, porque vegano, ou se você for naturalista, por exemplo, você não toma nem leite, mas eles tomam leite,
tem certas carnes que pode comer, só não a de vaca. Então, foi associado pelo hinduísmo. Ó, o budismo está ganhando espaço, então vamos fazer alguma coisa, né? Dentre as várias atividades que eles fizeram, dentre as várias ações que eles tomaram para manter o espaço, também esse negócio do vegetarianismo e dando status a isso aí. Quem comia, aí era menor, porque era mais impuro. Filmografia, na página 27. Poderia comentar os filmes indicados? Caminhos Diferentes e Um Casamento à Indiana. O Caminhos Diferentes são dois irmãos que os dois têm... Esse aqui é um filme que é The War, é um filme bastante conhecido e ficou muito famoso na Cinemateca, né, da Índia. Em português ficou esse nome aqui, Caminhos Diferentes, mas são dois irmãos que têm o problema de serem de casta inferior. E além disso, além de ser de casta inferior, ainda houve a morte do pai pelos mandantes lá de quem estava no poder. O pai era, não é diretor, assim, como é que a gente fala, presidente do sindicato. Então é uma pessoa, né, que está na mira das grandes empresas ou das grandes corporações. E aí acabou... desculpa, ele não foi morto, desculpa, eu estou vendo outro filme agora. Ele foi desacreditado diante de toda a comunidade dele. Então, o pai saiu da vida deles, né? Foi meio que um ostracismo mesmo do pai. Ele fugiu da vida e foi perambular, virou mendigo mesmo. E a mãe ficou com os dois filhos para criar. Só que mulher, casta baixa na Índia, né? É sempre aquela luta, né? E um dos irmãos, ele escolheu ir para a polícia, ele estudou e tal, e o outro irmão, que teve que trabalhar mais cedo, ficou revoltado e tudo mais. É mais para ver a questão da manipulação das castas, do quanto que é difícil lá esse negócio da ascensão. Tanto que o mais velho, que ficou revoltado, ele só ascendeu pelo crime. Entende? Então, né, eles colocam essa dicotomia, que um foi para o crime e o outro foi ser policial. E o negócio das castas ali no meio. E Um Casamento à Indiana mostra a endogamia, né, que é o casamento dentro da própria casta. Você não pode casar com uma pessoa de outra casta. Hoje, vendo alguns documentários ou entrevistas rápidas no YouTube, se vocês colocarem lá casamento endogâmico ou caste system, esse tipo de coisa, você até vê uma ou outra pessoa falando, não tem problema casar, né, com outro. Aí a repórter aperta um pouquinho mais, aí a pessoa, mas eu vou escolher alguém que tem as mesmas crenças que eu. A moral da história. A moral da história é essa, né? Sim. E esse casamento indiano, ela parece que ela gosta de outra pessoa, que é diferente, mas tem que casar lá com quem foi escolhido pela família para ela. Aproveita e comenta para a gente também o vídeo. O vídeo é especificamente sobre intocabilidade e casteísmo, né? Que intocabilidade é a condição dos párias, ou dos Dalits, ou tem outros nomes lá também, que são pessoas que as outras castas maiores não podem ficar encostando. Inclusive tem aqui na fobiologia uma fobia que é medo da sombra. E havia uma crença de que se você pisasse ou a sombra do Dalit passasse você, aí você tinha que fazer um sistema de purificação e tal. Então, até a sombra dava problema. A sombra dava problema. Haja autoestima, né, para aguentar, né? Olha só, vou lembrar os teletertulianos para enviar as perguntas para o e-mail tertulias@caec.org, porque estamos com problema no nosso servidor de perguntas. Então, novamente, encaminhe as perguntas para o e-mail tertulias@caec.org.
Então, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Parafatologia, página 24, última linha. Gostaria que comentasse a equipe extrafísica reurbanizadora dos bolsões casteístas. Esse aqui é bem interessante, né? Eu tive uma experiência só com esse tipo de visualização, né? Claro, projeção de trabalho, e lida exatamente com aquelas consciências que, enquanto você está ou escrevendo, ou estudando, ou pesquisando um assunto, elas vêm exatamente te cobrar, né? Não, do que você está mexendo aí? Por que você está falando desse assunto? Vamos conversar. Aí quer conversar nada, né? Mas a equipe extrafísica de reurbanização mexe, as equipes, né, que existem de reurbanização hoje no planeta, mexem em tudo quanto é porão do planeta. E esse dos bolsões casteístas é um porão forte, né? Um porão assim aguerrido, né? Denso ali. Então eu imagino que para trabalhar com isso deve haver muita fraternidade, muito carinho, muita energia boa, sabe? Eu imagino que sim. Tecnologia, página 24, final da segunda linha. Poderia aprofundar a técnica de viver evolutivamente na sua sim patológica? Esse aqui eu imaginei a condição até do infiltrado mesmo, né? Que é a condição de você viver bem ou às vezes contra o fluxo mesmo daquela sociedade patológica. Um dos exemplos disso foi um legislador, o Ambedkar, que é bem famoso lá na Índia, inclusive. Ele era pária, né? Estava na base da pirâmide, e ele conseguiu chegar até a condição de político, filósofo, tinha vários degrees, diplomas, níveis escolares assim superiores, né? E ele foi uma das pessoas que ajudou lá na feitura. Acho que será que eu coloquei em politicologia? Ah, tá aqui, ó, legislogia, na página 25. Ele era jurista, filósofo, antropólogo, historiador e economista, Bhimrao Ramji Ambedkar. Então, ele, inclusive, era mais conhecido e mais falado dentre os Dalits do que o Gandhi, que ficou mais famoso para a gente. Mais externo. Mais externo. Interno ele é mais famoso? Inclusive a Florência Costa, no livro ela fala, você vai em tudo quanto é lugar, tem a foto de um senhor gordinho careca de óculos, né? Quem é essa pessoa? E a gente só vê o careca magrinho, né? Que é o Gandhi, porque ele tinha uma visão mais paternalista, o Gandhi, né? Aquela coisa, apesar de toda a luta dele e tal, mas lá dentro o Ambedkar era mais um sinônimo de superação para eles. Então tem até uma dicotomia aí. Pilar? Oi. Acho que está desligado, veja o que aconteceu. Ou ela está sem? Agora sim. Agora sim. Alba, a palavra casta parece que vem também de um sentido de pureza, né? Aquele que é casto, que é puro. E como se contaminou, assim, com todas essas infiltrações que você está falando aí, positivas às vezes, mas outras muito negativas, e que estão, assim, estratificadas, parece que difíceis de serem, pelo menos para o exterior da Índia, parece que não há muita mudança lá, ou movimentos de mudança dessas bases, né? O termo, como a gente comentou antes, é bem contraditório o termo em si, a palavra. Mas se você considerar a etimologia portuguesa, fala de raça até
raça, até divisão dos animais mesmo. Então, né, aquela divisão, tanto que na cognatologia tem alguns termos, olha, castiço é de boa raça, por exemplo, né? Castear é procriar. Casticidade. Então, se for por aí, desde o início, pelos portugueses, já teve até uma discriminação de colocar um nome relacionado à criação de animais, né, com as pessoas, assim. Então, não é tão purinho, né? A casta, né? Não é tão purinho o nome. Mas você falou mais coisa aí no final depois. Que eu esqueci. Era como que tinha se infiltrado toda. Como que se contaminou, sim, esse termo? Aí você já explicou, você falou que ele não é da Índia, mas foi transportado e lá ele assumiu várias conotações, né? Então eu entendi. Agora, um outro aspecto talvez ainda vá acontecer, porque é aquilo que eu falei, que a gente não está vendo esse movimento de mudança exteriormente à Índia, como o fortalecimento econômico está na fatologia, na página 24, o fortalecimento econômico na 4ª linha, rompendo as amarras do sistema de castas. Por causa só uma explicação antes, né? Hoje, a casta ela está muito relacionada à família, né? Ao sangue. Então, você é filho de quem? Você traz o sobrenome, você traz a casta, mas também tem muito a ver com a profissão ou a ocupação. Então, se você tem uma ocupação desse tipo aqui, e aí a gente vai lá para o final, que é da argumentologia, né? Na parte da classificação lá, ó. E aí várias das sociedades dividiram assim, ó. Eram os escravos, outros eram prisioneiros, outros eram comerciantes. Aqui no Egito Antigo, por exemplo, era separado escravo, camponês, artesão, comerciante, escriba, alto funcionário, sacerdote, faraó. Então, tem muita relação com a profissão ou a ocupação. E com o fortalecimento econômico, existe esse rompimento, por quê? Primeiro, porque a pessoa ela já não fica mais restrita ao país dela. Então, hoje, nos Estados Unidos, se você pegar a população indiana que mora lá, foi feito um censeamento, quase 80% tem nível superior, tem cargo de hierarquia alto. Era isso que eu estava lembrando, que tem muitas personalidades evidentes, inclusive cientistas indianos, né? E isso está repercutindo do mundo, né, externo para lá para dentro. Porque você tem a televisão e você ouve as pessoas comentando, fulano se deu bem lá fora. Então, lá dentro também está tendo uma melhoria. Inclusive o governo... Mas geralmente eles saem de lá, eles não ficam lá. Não, esses saem, mas os que continuam no país estão tendo já uma melhoria da condição deles, por causa do apoio do governo. O governo já está começando a ter descastear, né? A ter uma atitude, a ter vontade política, porque, inclusive, tem párias, tem pessoas da base da pirâmide ascendendo a política. Então, eles estão conseguindo ter apoio, né, por meio dessas pessoas. E aí tem ONG, tem muita ONG, e as próprias comunidades mais pobres ou menos favorecidas, elas estão tendo mais capacidade de estudar e tudo mais. Agora, o que a gente vai falando assim, só que é complicado você falar de um país numa posição dessa, porque o que já aconteceu naquele local ali, primeiro, lá pelo norte era tudo invasão. Por baixo era um comércio, né, de depredação. Depois passou a Inglaterra por lá, roubou tecnologia de tecelaria, de roupa, roubou tecnologia de um monte de coisa, pegou
a agricultura deles transformou em monocultura para óbvio, para usar contra a China. Então, o negócio é complicado ali. É a mesma coisa que falar que o Brasil não vai para frente, não vai sozinho. Mas também leva o ouro todo para pagar a conta de Portugal, essas coisas todas assim, né? É história de colônia. Sim. O negócio é a gente mandar energia boa para o negócio, para a condição deles melhorarem a partir de agora. Então, mandar energia para que possa haver abertura de aparecerem pessoas que abram a cabeça, né? Abram a cabeça. Abra a cabeça para poder fazer essas mudanças, né? Serem os expoentes, né, de assistentes, vamos dizer assim, de mudança. É isso aí. Porque se também não surge deles, agora você me atualizou assim, dizendo que lá dentro também está surgindo, né? Está surgindo, Então, esses expoentes para ir abrindo, porque muitos a gente vê que saíram de lá, foram para a Inglaterra, Estados Unidos, para poder se formar, se tornarem até cientistas, né? Tem livros publicados. E é interessante que a abordagem deles leva para o lado espiritual, né? Eles levam, mas ainda eles não... levam, É interessante, fica um paradoxo, né? A cabeça da gente fica com uma interrogação, como é que acontece? Como é que isso? pode, né? Mas pode, você renasce no meio desse, você fica, o que você estaria fazendo? O que eu estaria fazendo ali no meio? Né? Obrigada, Alba. Obrigada a você. Oi. Alô? Foi. Você falou no começo que é o sistema de casta lá, ele é inconstitucional, mas existe. Existe. Na prática ele existe, né? Como é que funciona isso? É uma coisa ilegal, mas que existe. É semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil, onde preconceito racial também é crime, é ilegal, mas existe, só que aqui é uma coisa mais velada. Pelo que você está comentando aqui, parece que lá, apesar de ser proibido, inconstitucional, parece que é mais vivido, não é essa coisa tão velada como aqui no Brasil. Você poderia falar um pouco sobre isso? Falando da Constituição, uma coisa interessante é o nepotismo lá. Lá, se um político precisa colocar alguém num cargo de confiança, ele não pensa duas vezes em colocar alguém da família dele. E ainda pergunta para você assim, mas por que eu vou colocar outra pessoa? Eu confio nesse aqui, que é da minha família. Não é crime. Então, por isso que as pessoas se perguntam, mas como num país, né, tão machista, Indira, várias outras mulheres, a Sônia, que tem... Sônia é italiana, mas ela acabou casando com um indiano, né? E tem o livro escrito sobre a história dela, que é o sari vermelho, alguma coisa assim. Então, as mulheres também conseguem chegar à política exatamente por causa do nepotismo. Então, uma coisa ruim acontece e elas conseguem ter poder. Ou uma coisa ruim acontece e um Dalit consegue subir ao poder. Então, esse sistema é muito intrincado. A gente ainda não sabe como é que isso vai mudar, como é que isso vai melhorar. Mas, principalmente por causa do nepotismo, isso aí fica muito mais forte. Apesar de ser inconstitucional, eles aceitam o sistema de castas. Tem assim, por exemplo, a pessoa pode ir à justiça contra isso? É aceito? Pode, mas dependendo de onde ela more, se for na área rural, não tem essa condição. Até o sistema não de leis, mas existe um conceito que é o conceito de Conselho Regional é um conselho, como se fosse um conselho das pessoas que falam quem é que deve ser punido ou não nas cidadelas, nas cidadezinhas, né? Nos vilarejos. Não é, porque as pessoas não são formadas na escola, nada disso. É só um conselho. Imagine uma tribo e tem alguém mais experiente, né? E reúne um grupo de pessoas e aquele grupo é o que vai demandar, que vai delegar, né, fazer as coisas. E alguém comete um crime e aquele grupo ali tem força, tem poder
para delimitar se aquele crime vai ser pago assim ou assado, e isso depende da casta. Então, todo o sistema ainda é bastante, na área rural, é bastante primitivo ainda. Então, não sei se está entendendo, né, onde estou querendo chegar. Assim. E na cidade, você, na sua pesquisa, você chegou a ver algum caso específico, por exemplo, de uma pessoa de uma casta superior que tenha sido condenada por alguma forma de preconceito, alguém de uma casta inferior? Condenada não, mas teve compensação para as pessoas de casta inferior que sofreram algum tipo de situação. Mas, assim, eu te compenso pela sua perda, mas o outro que é da casta superior, ele não vai para cadeia com essa facilidade assim. Então não é bem um crime, né? É. Na fatologia, na sexta linha, no final da sexta linha está o psique coletivo enfatizando a lealdade dentro dos subgrupos e a opressão por hierarquia. E na efeitologia, na quarta linha, de baixo para cima, você traz efeito do pensamento religioso nas posições e privilégios. Né, eu fiquei pensando se essa submissão, né, essa assunção, né, da condição, mais assim a gente pensa na condição inferior, né, de castas inferiores. Existe algum pensamento religioso ou é histórico isso, sei lá, uma inculcação que faz com que a pessoa se mantenha nessa condição? E que exista essa classificação, né, em castas. Eu achei interessante isso aí que você perguntou, porque no Brasil, o pensamento religioso a gente atribui muito à classe social pobre, né, que não pensa e tal, e por isso que elas têm alguma subjugação, alguma coisa assim. No caso aqui, do que eu pesquisei, o pensamento religioso não é bem das classes de baixo, não. É das classes de cima. Por quê? Quem é que está no alto da pirâmide, por exemplo, na Índia? São os brahmanes. Os brahmanes são quem? São os sacerdotes, todo mundo relacionado a líder de religião, filosófico, são os filósofos, os religiosos. Então, essa manutenção que eu estou falando aqui, ela é top-down. Ela é por uma iniciativa deles, lá de cima, né, para baixo, e essa questão religiosa é mais da parte deles. No documentário que eu coloco aqui, que não é filmografia, é lá no vídeo, né, videografia, que é o Intocabilidade e Casteísmo, que só tem em inglês, tá, gente? E a fala das pessoas é misturada, são mais de 21 línguas lá, então, mas a legenda está em inglês, então quem sabe inglês consegue assistir bem. Nesse vídeo, as pessoas que têm as profissões, têm as ocupações da base da pirâmide, elas falam assim, tá, mas por que eu tenho que trabalhar com catação de carcaça de animal na beira na margem do trilho do trem? Por que eu tenho que fazer isso? Por que você não pode fazer, entende? O outro da outra classe. Então, eles estão no movimento de sair dessa condição. Não quero mais isso. E não venha me dizer que é hinduísmo, porque não é. Agora, os lá de cima não, querem continuar. Não, gente, é o hinduísmo, está lá, né, a divisão, tá. Então, é diferente daqui. Tá, ainda na efeitologia, na terceira linha, no final da terceira linha, o infanticídio feminino enquanto efeito deletério da desvalorização das mulheres pela dificuldade de casarem com homens de castas mais altas. Né, eu gostaria que você falasse um pouco, né, porque eu lembrei do caso da China. Né, na China é por outro motivo, né, pelo controle de natalidade das autoridades, mas hoje já está diferente, igualmente pelas classes econômicas maiores, né, que estão começando, apesar de que já há algum tempo, né, que já estão
saindo dessa regra, né? Tendo filhas mulheres. Até acho que hoje o governo também já está incentivando, né? É. Então está diferente. E na China, não, na Índia, como Índia. é que está essa questão? Como é que funciona o casamento? A família da mulher precisa pagar um dote quando ela casa. Então, imagina você tendo 2 filhos, né? Um homem e uma mulher. Seu filho casa, você recebe dinheiro. Sua filha casa, você gasta dinheiro. É a questão econômica. Econômica. Então, é melhor ter filho homem, porque você vai sempre aumentar o seu cofrinho. Aí acontece esse efeito aí, né, da desvalorização e tal, porque você sempre tem que abrir a bolsa, abrir a carteira quando a filha casa. E das coisas mais simples, assim, se você não tem muito dinheiro, mas você tem um ar-condicionado em casa, né? Imagina. Em Foz ia funcionar, né? Porque aí a filha casou, você não tem nada, dá o ar-condicionado para a família do noivo. Aí fica bem fácil de entender né? E já somado a isso, todo o histórico de machismo e tal, além da desvalorização da mulher no mundo inteiro, que não é uma coisa só da China e da Índia, né? Uhum. E Ainda- essa questão, ainda noção ganha de mais questões força. kármicas, eles não têm na religião deles. Né? A questão kármica lá é assim, você tem uma vida, se você tem uma vida boa, né, você se esforça para ter uma vida boa, gente, isso aí é tipo espiritismo. Quando eu sei porque eu fui espírita durante 5 anos. E é assim, faça o bem, né? Faça o bem, seja bom e tal. Porque na outra vida você vai vir melhor e tal. Fica só no blá blá blá. Porque ninguém tenta fazer nada, ninguém tenta se estudar em nada, melhorar em nada. Passa os anos, está todo mundo igualzinho, né? E aí começa a cansar, né? Aquele negócio. Pô, eu estou aqui falando para melhorar e eu mesma não melhoro nada. Aí você sai e procura uma coisa mais útil, mais prática, mais pragmática. Então lá é assim, se você fizer ações ruins, você vai voltar numa casta inferior. Então essa é a noção deles. Mas, na prática, As meninas que ressomam lá e são tratadas dessa forma, né? não, mas as mulheres, elas são tratadas dessa forma porque você pode, se você fizer ações ruins, você pode voltar como casta inferior, como mulher ou como animal. Então, tá vendo a pensenidade? O que tem que ser melhorada? Então a pessoa, é aquela ideia, então a pessoa ela está naquela condição, mas ela está pagando, está tudo Ela certo. está pagando, tudo certo. É complicado. Olha só, vamos lembrar os teletertulianos que hoje as perguntas têm que ser para o e-mail tertulias@ceec.org. Devido aos problemas que estamos tendo aqui, então, perguntas para o e-mail tertulias@ceec.org. Vamos lá, temos uma outra teletertuliana. Professora Alba, na fatologia, na página 23, final da 7ª linha, poderia comentar o karma enquanto desculpa para maltratar e humilhar outrem? É isso que a gente estava comentando agora e que até a Adriana completou a frase, né? Já que a pessoa está nessa condição da casta inferior, está tudo certo, e é uma pessoa que precisa realmente ser ou punida ou sofrer, e eu vou fazer parte desse mecanismo, né, desse mecanismo de punição. É totalmente o oposto que a gente, né, tenta fazer hoje. Eu digo assim, aqui nos estudos que a gente tem um mecanismo ali e você tenta ser uma peça positiva desse mecanismo, né? Não uma peça educadora do mecanismo, não uma peça punitiva do mecanismo. Mas para eles o pensamento é que está tudo certo, está de acordo com o karma deles, né? Alba, na página 24, Fala. na ciclologia, você pode falar do primeiro ciclo, o ciclo de vida automático Sansara? Ah, tá.
O samsara, ele é um princípio metafísico hindu, né, de metempsicose, que é, aquele movimento assim, que você pode retornar à existência material, animando tanto uma estrutura física, né, orgânica como a nossa de humanoide, ou vegetal, ou animal, e tem a ver também com as ideias em reencarnação do budismo também, né? Que é aquela série de mutações a qual a vida é submetida. Agora, a gente sabe, né? A gente estuda e, pela lógica, a gente acha que você regredir, eu penso até que biologicamente isso aí, gente, nas aulas de biologia, quando eu era criança, eu via a professora explicando, esse bichinho aqui tem boca e ânus, esse aqui tem boca, ânus e estômago, esse aqui já tem outra coisa, esse aqui já tem pulmão, sabe? Até biologicamente o negócio vai aumentando, vai se complexificando, ficando cada vez mais sério, mais complexo, e a gente vê pelas condições dos animais. Aí quem tem gato, quem tem cachorro em casa, né, quem tem algum pet, assim, vê da capacidade do animal expressar a emoção, expressar até, às vezes, até manipulação, né? Com certeza. Esse tipo de coisa. Então, parece que não tem muita lógica, não tem como voltar, né? Regredir a isso. Da gente renascer num porco, porque eles dizem isso muito, né? Que conforme que a pessoa faz, ela vai voltar no... Quanto mais vegetal, né? Sim, que sim, nem sim. Uma planta. A estrutura muito mais simples de um vegetal, ainda mais. Alba, na antagonismologia, o primeiro antagonismo, página 25, o antagonismo sistema de castas kibbutz. 25, primeiro antagonismo. Antagonismo. Ah, tá. Sistema de castas, kibbutz? Isso, este. É porque o kibbutz, ele é aquele sistema que as famílias têm muitas atividades em comum, inclusive existe um local onde os pais deixam os filhos e todas as crianças ficam ali sendo educadas por uma pessoa, né, ou um revezamento do kibbutz, no caso, né? E seria realmente totalmente o oposto, porque aqui é tudo cada um por si, todo mundo separadinho, lá todo mundo junto, né? E por isso que eu coloquei como antagonismo mesmo. Não estou fazendo juízo de valor que o kibbutz é perfeito. Entendi, né? claro. A questão é só a forma de pensar mesmo. E Alba, eu não sei se é correto que eu vou dizer, você que está estudando, isso pode me ajudar a entender. Existe um conformismo real, realmente, lá na Índia, desse sistema de castas, ou já há um movimento? Por que isso é ilegal, é inconstitucional, mas isso não vira, não muda? O que você percebe disso, assim? A maioria da população ainda é conformada, né? É um processo de carneirismo, assim, nesse... A gente já tem uma história aí de séculos, né? O Brasil, por exemplo, já tem uma história de séculos de independência, né? A Índia, ela foi independentizada. Por quê, né? Porque era uma empresa. A Inglaterra não tinha mais dinheiro para bancar os políticos lá dentro, já estava tendo muitas guerras, não digo, mas assim, muitos conflitos que eles já não conseguiam mais dar conta, e estava chegando num ponto que eles viram que ficar lá seria pior para o que eles acham que seria a imagem deles. Então, foi aqui, qual é a data? 15 de agosto? Não. Agora. Em agosto de 47, acho que foi. A Índia foi independentizada, então
estamos falando do século XX ainda. Muito recente, né? É muito recente. Depois que eles saíram, e ainda teve a seguinte condição, eles deixaram... É porque se a gente mostrar o mapa, fica mais fácil de entender. Tem ali a Índia e tem o Paquistão lá em cima, né? A Índia sim, o Paquistão. Só que no meio do... O Paquistão é dividido em dois pela Índia. É uma coisa assim, geograficamente super louca. E dentro do Paquistão tinha muitos hindus, e dentro da Índia tinha muitos muçulmanos. Eram várias guerras ali também. Então, você, em vez de você pegar fazer uma separação, né, dos dois países, pensando na demografia, se tem esse pessoal aqui e esse aqui, eu vou tentar dividir de uma forma que a maioria muçulmana fique de um lado e a maioria hindu fique do outro. Mas não, pegaram um senhor que nunca tinha nem ido lá na Índia. Ele foi o chefe da partição, né, que eles falam, da comissão de partição, em inglês. E porque só vem a informação, né? Eu só lembrei disso agora, não achei que fosse falar disso aí. E aí você cria o quê? Cria uma panela de pressão. Dessa panela de pressão, é claro que teve muita migração, né? Não sou daqui, não quero ficar aqui, quero ir para onde estão os meus familiares. Ou, de outra forma, vamos guerrear, vamos aumentar os conflitos. E aí teve muito derramamento de sangue e tal. E recente. Então, as pessoas estão meio que se recuperando, sabe? Sabe aquela atordoada assim, ó? Sim. Levantou, aí já levanta com internet, já levanta com tecnologia super avançada. Que eles têm. Os indianos são os engenheiros de software mais bem-sucedidos do mundo. Então, sabe, está meio atordoado. O que eu vejo é isso. O povo ainda está meio atordoado, mas está começando a acordar para botar o pé no chão e ver o que tem que ser feito agora. Eu ia te perguntar sobre isso, na questão da internet, porque lá também tem muita pobreza, né? Como é que você tem alguma informação do acesso à internet lá? É generalizado ou não? O acesso à internet não é tão bom assim quanto tem muita queda de energia elétrica mesmo. Eles não têm usina lá, então funciona muita coisa com gerador. Até hospital, sabe, com gerador. Então, não tem apesar do software ser então, de repente, a internet avançado, também é um grupo, né? A internet também é só de um grupo. Também está... Porque uma coisa que eu ia te perguntar antes é se essa questão da casta, se a internet é um grande elemento para começar a quebrar isso, né? Mas ainda é um grupo pequeno. Né? Ainda é um grupo pequeno, Ângela, para perguntar. Falar. Obrigada. Eu acho que está desligado, Ângela, dá uma olhada. Será? Interprisão, vitimização, recomposição, libertação. Você podia falar um pouquinho? Aquele ciclo que a gente vê nos 700 experimentos, né? Que é 562 o capítulo. A 562 o capítulo? Aí, ó. Que a gente vê sobre a interprisão, a vitimização, a recomposição e a libertação. Esse ciclo eu coloquei porque eu vejo que é exatamente eu vejo um início ali na condição da casta, ainda de interprisão, né? E bastante vitimização nessa condição ali, mas alguns expoentes, algumas pessoas assim, sabe, já começando a sair, a ter mais voz, a ter mais capacidade de sair daquela condição e começar uma recomposição. Ainda é pequeno, mas é exatamente o que a gente fala, investir, e eu penso que as equipes de amparo devem investir muito nessas pessoas, nesses expoentes assim, porque se elas estão tendo força para, né, botar a cabeça para fora da água e ver, e enxergar e respirar,
exatamente o pessoal que está começando a sair do ciclo da vitimização, não vou ficar, né, não vou me entregar. E quando eu saio, além de sair, eu ainda ajudo. Tem um caso de uma senhora que está num desses documentários sobre a Índia. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha apresentação. Ela é uma senhora que ela começou a montar um grupo de mulheres por causa da violência contra a mulher, né, muito forte na região onde ela mora. E ela começou a ensinar as mulheres a lutarem fisicamente mesmo. E elas carregam... Eu acho que eu já li sobre isso, o negócio, não é, elas não usam rosa ou não? elas usam rosa. Eu já li uma reportagem sobre isso. Pois é. Não estou lembrando o nome delas agora. Vou ver se eu encontro depois. Só que elas aqui. são meio violentas, né? Às vezes elas vão no... eu lembro que tinha alguma... Eu não sei, você que estudou mais que eu, mas eu estou com a lembrança que uma das críticas é que às vezes elas vão lá e o cara bate na mulher, elas vão lá e... É interessante. Revidam a altura. É interessante porque, assim, as críticas são exatamente porque essas, você né? pode bater na mulher, mas no homem você não pode bater. Entendi. Né? A crítica é mais por causa disso aí. Gulab Gang. A gangue dela, Gulab Rosa. Né? Negócio gangue de rosa. E aí essa senhora, não estou com o nome dela aqui, o que ela faz? Ela ensina as mulheres a se defenderem, mas sempre assim, chega no local onde precisa ser feito a intervenção, qualquer coisa, e conversa com as pessoas. Interessante. Que ninguém fala isso, né? E conversa. Aí, se o homem que está lá, ele ameaça, né? Aí ela não, né? Já dá advertência. Tem advertência 1, advertência 2. Gente, aí o cara vem em cima, ela precisa se defender. Lógico. Só que o que essa mulher faz? Ela não vai só a favor das mulheres. Tem vários homens também que não têm, às vezes, não têm o alfabetismo, né? Não são analfabetos e não sabem dos seus direitos. Então, a própria mulher que faz parte da gangue dela lá fala, a gente precisa de tal coisa, eu ouvi falar que o governo está dando tal coisa, mas a gente não sabe como conseguir. Ela vai lá e ajuda o chefe da família, que é o homem, e leva ele lá, não sei aonde. E se aqui tratam mal no serviço público, né, ela também. Imagina, aí ela aumenta a voz, não, mas ele está aqui na data certa, tal. Aí o cara faz assim, e os próprios homens do vilarejo onde ela mora já começaram a reconhecer a influência positiva dela. Porque ela não ajuda só as mulheres, ela ajuda todo mundo lá. Eles ficaram no começo com medo, né? Mulher contra homem, mas agora não, eles estão vendo que ela quer o bem para todo mundo, ela não quer... Ela queria se defender. E agora, aí, fazer você tem informação da casta dela ou não? A casta dela eu teria que procurar. Se ela das altas, das médias? Não, é uma das baixas. Deve ser uma das baixas. Ela está na base da pirâmide, sim. Eu teria que procurar. Mas é interessante, né, que ela está fazendo, pelo menos eu já li reportagem dela em uma revista aí, não me lembro exatamente qual agora. Quer dizer, ela está movimentando, né? Tá. Fazendo um movimento. Está fazendo um trabalho... Está denunciando, né? E um trabalho bom para a comunidade toda, né? Não é só para um grupinho, né? Conselho de assistência, né? De certa forma. Pode falar. Sim, Ângela. Tratamento dado às crianças. A criança... É mais uma questão de lavagem cerebral mesmo, da criança, né, seguir as mesmas ideias dos pais ou da comunidade. No próprio vídeo que eu coloco tem 3 meninas que são entrevistadas e elas falam que elas estudam numa escola pública, né, e elas precisam fazer chá, precisam varrer o pátio e lavar os banheiros. Se todas as crianças precisassem fazer isso, tudo bem. Até era bom, né? Mas elas são da né? casta inferior, e elas fazem por causa disso. Então é isso. Duro. Vamos lá, Pilar. Fala. Eu acho que também está desligado. Desligou? Eu acho que agora sim. Tem que esperar um pouquinho. Eu esqueço de esperar um pouquinho. Eu 3, fico ansiosa. 5 segundos. E ouvindo essa coisa assim de movimento.
numa situação dessa, começo a sentir dentro de mim que precisa fazer alguma coisa. E eu estou aqui sentada, Pilar. parece que eu não estou fazendo nada. Viu, Alba? Você faz bastante coisa, né, Pilar? Bom, é isso que você falou. A gente começa com as energias e atingindo, então, essas consciências, mas é que muitas delas estão aqui presentes. Então, que nós consigamos acessá-las e elas despertarem. Porque você colocou aqui o crescendo, o sistema de castas, sistema de estamentos e sistema de classes abertas. O que é exatamente, né? Isso aí. Essa ideia que você colocou. O sistema de castas a gente já está falando aqui bastante. O de estamento, a gente comentou lá no começo, rapidinho. O sistema de estamentos é o que acontece no Brasil. Que você não tem um nome específico para... Até tem, né? Classe A, classe B, classe C, classe D, agora, né? Mas não é que, assim... Mas tem não é mais tão rígido, né? Mas não é tão rígido e não é assim, todas as pessoas motoristas são, entendeu? E as pessoas se intitulam até, né? As pessoas se intitulam, então, o sistema de estamento é onde há uma estratificação, sim, social, econômica, mas móvel, mas né, existe uma mobilidade, mesmo que não seja incrível, uma mobilidade maravilhosa, mas já tem uma mobilidade. Você, inclusive no Facebook, tem tido várias notícias, né, de o pedreiro conseguiu fazer faculdade de medicina, não sei o quê. E as pessoas colocam, eu acho engraçado que as pessoas colocam como se fosse uma surpresa. Ainda é notícia. Mas eu sinto que é pela capacidade intelectual, sabe? Não, para mim é surpresa pelo dinheiro. Né? Porque ele conseguiu pagar lá livro e tudo. E não mas pela mesmo assim ainda é notícia. Já é um diagnóstico, né? Porque ainda igual quando uma coisa que também eu até já falei, né? No paradoxo da esperteza, né? Uma coisa que ainda vai para o Jornal Nacional, assim, quando a pessoa acha um dinheiro e devolve. Isso mostra o nível da nossa sociedade, que isso vira manchete. Isso é uma coisa que devia ser o natural, a pessoa devolver, é manchete, tira foto com a pessoa, né? O fulano devolveu o dinheiro, né? É mais ou menos assim, ainda é notícia. Olha, a pessoa da classe tal se formou. Se formou, Ainda tomara que chegue o tempo que isso não seja tão para ir para o jornal, que seja uma coisa mais natural, desde que a pessoa se esforce, que ela tenha meios, né, tenha oportunidades, independente da classe social. Vamos ainda andar muito ainda, né? Mas... E no caso do último, das classes abertas, seria a ausência de classes. A ausência de classes. Existem profissões, existem famílias, existem pessoas, mas não necessariamente uma demarcação da qual você não pode passar ou você precisa passar para ter reconhecimento ou não. Mas está se vislumbrando isso e crescendo nesse sistema? Já dá para vislumbrar essa abertura? Olha, essa classes abertas aí é Estado Mundial. Isso aí é Estado Mundial. É lá para frente ainda. Eu acho que isso aí anda muito. Isso aí anda muito, Vou perguntar, vocês estão ouvindo bem? Sim, está ótimo agora. Não, vocês estão ouvindo? Eu já não sei, aí é com você. Vocês vão fazer lá. O que vocês vão fazer lá dentro, né? Ajuda. Olha, existe a possibilidade de classes abertas. Né? Agora, tem um polinômio que eu achei interessante que você colocou aqui e gostaria também de debater, que é o polinômio. Primeiro polinômio, na página 25. Sacerdote, guerreiro, político e latifundiário. Não sei, está bem parecido com o Brasil isso, mas... Está parecido, né? Está parecido com o Brasil, mas eu gostaria de entender um pouco mais. Eu coloquei esse aqui porque já mostra mais a semelhança com a sociedade ocidental. Sim. Né, que estamos falando aí de sacerdote mais das religiões ocidentais, mais cristianismo, essa coisa assim. Do guerreiro, no caso, pode ser o militar, hoje em dia, né? Isso aí, guerreiro, é mais uma coisa de século XVI, não sei, Idade Média, ou até no início das tribos, né? E o político e o latifundiário, às vezes, no próprio Brasil, se confunde um pouco. E tem alguns estados que são famosos pelo político latifundiário, né? Tipo Alagoas. Ou ele que consegue o status ou espaço para trabalhar politicamente
mas numa política partidária ou de interesses. Né? E aí a gente, eu tentei melhorar lá para o final a polinomiologia, colocando o polinômio desrepressão, respeito, dignidade, civilidade. Porque aí você começa começa a sair desse polinômio de só quem tem poder é o top, e começando a ver que o poder ou a liberdade ou a habilidade está também na desrepressão, no respeito, na civilidade, mas aí na teria dignidade das pessoas. Um polinômio intermediário entre político até chegar na desrepressão, ele entender isso, né? Seria uma... Porque a gente vê que os políticos são meio fechados, né? Para entender isso, ele acaba precisando começar pelo respeito mesmo, pelo... A autoeducação mesmo. A educação, a civilidade é o que está lá no final desse último polinômio aí. A civilidade. O recado da Pilar, principalmente para as consex, né, que está aqui na parafatologia, a hipótese de haver reivindicação de grupo extrafísico pela ressoma de algoz em casta inferior, e depois, na sequência, a hipótese da existência de para-protesto diante da permissão da livre escolha pela ocupação financeira intrafísica. E também na ciclologia, a manutenção do ciclo patológico algoz-vítima. Isso é multidimensional, né? Um bolsão multidimensional que está mantendo essa condição, né? Esse primeiro aqui que você leu, eu tive mais experiência de, inclusive em conversas, a pessoa, quando a gente quer dar uma de justiceiro, né? A gente acaba caindo nisso aqui, em vez de sair disso aqui. Que é o quê? É você ver que o algoz entrou numa casta inferior e aí você fala, bem feito. Então, em vez de você diminuir a força desse bolsão, você está fortalecendo, né, esse bolsão. Então, essa reivindicação aqui é uma reivindicação burra, né? Que a gente fez, ou várias pessoas fizeram aí, por causa desse negócio do ciclo da vingança, né? Da vingança. Está por trás é a vingança, né? É a lei de Talião. A lei de Talião. E no caso da última parte, que já foi até perguntada, é exatamente aquela questão da equipe extrafísica. Como é que você... O que te habilita a fazer parte de uma equipe extrafísica reurbanizadora desse tipo de bolsão? Para a gente pensar, o que me habilita a participar disso, né? Qual é o tipo de pensene que eu tenho que mudar para... agora eu faço parte da equipe de assistentes. Isso aí eu fiquei pensando bastante. Uma das coisas era esse negócio da síndrome do justiceiro. Entendi. Na maniologia, eu queria entender, mania de atravessar a rua diante do lixeiro. Isso aqui é engraçado, porque foi eu não sei quantos experimentos foram feitos disso, eu só vi um rapaz que era psicólogo. É o Gente Invisível, né? Como é que é chamado? Eu não me lembro, não. Isso eu tenho um cosmograma lá em casa, eu tenho um recorte. Da USP, né? Um pesquisador. Eu lembro do USP, título da matéria, Gente Invisível. Eu não sei se ele escreveu um livro, até eu estava pensando aqui agora, de pesquisar na internet se surgiu algum livro sobre isso. Eu vou achar o cosmograma lá, se quiser depois eu te arranjo. Eu quero. Que ele fez uma pesquisa e se misturou com os lixeiros, os garis, né? Na universidade que ele estudava. Na universidade que ele estudava. Para quê? Para ele perceber como é que as pessoas de fora viam. Ninguém reconhecia. E ninguém olha, né? Você, sabe a paisagem, tem uma árvore na sua frente, né? E você passa, não cumprimenta. É claro que a gente não cumprimenta um monte de gente que passa na rua, ainda mais se você mora em cidade maior. Cidade menor tem mais costume de cumprimentar, tudo bem. Mas esses, absolutamente ninguém cumprimentava. E ele, ali dentro, né, lidando com os colegas, ficou surpreso, né? Oi?
Não, era a área dele, o local que ele trabalhava, que ele estudava, estava sempre lá. E aí ele foi vestido de gari, limpando, né, faxineiro, e ninguém via, ninguém percebeu que ele estava lá. Então aí ele escreveu, né, foi uma pesquisa, não sei se de mestrado ou doutorado, não me lembro agora. Interessante. Interessante. Por quê? Isso tem a ver com a, Não com a deixa de ocupação, ser uma com a coisa ocupação de- da pessoa. É. Então falando, foi bom você perguntar do gari específico, porque qual é uma das bases, né? Além do que a gente já falou tudo aqui, é a questão da impureza. A impureza é um dos pontos do sistema de castas. E essa impureza seria no trabalhar em coisas mais sujas, entre aspas, seria alguma coisa Seria assim? trabalhar com coisas mais sujas. Só que ela é uma crença que eu vejo que está em tudo quanto é lugar, não é só lá na Índia. Aqui você vê através disso aí, não quero, né, falar com o gari. O gari é sujo, mas o gari é que limpa a sua rua, que deixa tudo limpo. Sabe, existe uma crença, quem é faxineira é suja ou é menor, mas é a faxineira que limpa a sua casa. Mas eu acho que isso já está mudando bastante, né? É, Até porque aqui quando já tem tá concurso melhorando. agora, inclusive, eu lembro que tem filas e mais filas, concurso para gari, porque parece que o salário estava bom. Eu lembro de umas Salário. notícias assim. Não sei dizer agora detalhes, né? Está melhorando, tá melhorando. Me o salário, desculpem se eu essas estiver coisas. falando alguma besteira, mas eu me lembro, pelo menos tem um tempo, né, de falar de filas, né? Inclusive pessoas com um curso superior que estavam lá se candidatando, porque na época o salário estava convidativo. Não sei se nesse momento ainda está. Aqui na página 25, em trinomiologia, Tá. você coloca na segunda linha o trinômio alimentar cozido frito água. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Dependendo do alimento que você come lá, você não pode comer aquela comida vinda das mãos de uma casta inferior. Então é muito comum a dona de casa de casta superior, o empregado só descascar os alimentos, ou só deixar os alimentos ali, e ela é que manipula os alimentos. Ela que, às vezes é ela que descasca, é ela que, né, faz a preparação da comida, ou alguém numa casta um pouco mais elevada do que aquele empregado ali, que é um Dalit, por exemplo, e aí sim, aquela comida está preparada, está à altura de você ingerir, digerir tudo. Então, dependendo, assim, você pode... Já a água já não é tão raro assim. Você pode pegar das mãos de um Dalit, por exemplo, né? Era até essa minha dúvida, se a água tinha alguma coisa específica para eles. A única coisa, assim, que dependendo da região, você pode beber água em copo de vidro, mas se for... Agora eu esqueci se é mais importante ou menos importante. É copo de metal. Eles têm muito essa coisa com metal, né? Com prata, com metal, prato de metal, copo de metal. Então agora eu esqueci se você é casta maior, bebe com copo de metal, casta inferior, bebe com copo de vidro, ou é o contrário. Tá? E ainda na página 25, aqui em fobiologia, você poderia me esclarecer o que vem a ser cenotofobia, esquiofobia, não sei, a afefobia, esses três. Peraí. Deixa eu ver a sequência aqui. Tá, a cenotofobia cenoto é novidade. Tudo que é novo, né, tudo que é diferente em termos de mudança, a gente sabe que mudança em si já traz estresse, e para essa região, para essa condição aqui traz mais estresse ainda, coisas novas, novidades, cenotofobia aí. Imagina, jovens muito pobres indo para a faculdade, isso tudo gera cenotofobia, né? A esquiofobia é aquilo da sombra que a gente tinha falado. É medo da sombra do outro, medo, né, de um local sombreado ou escuro.
Então, como é que entra nesse verbete? Durante várias décadas, acreditava-se que a sombra de um Dalit poderia contaminar você se ele passasse. Então, dependendo da posição do sol, né, ele tinha que ficar ou sempre andando na frente ou sempre andando atrás, aquela coisa assim para você não ficar na sombra dele. E a afefofobia é de toque, de tocar, porque também leva à contaminação. Patologia, logo na primeira página, é a quarta de baixo para cima, você fala as regiões linguísticas representando cerca de 200 grupos casta. E aí, já que é a sua área, né, você fala também, que você acha que a influência dessa questão, dessas várias línguas, essa questão de casta, se a casta, elas têm idiomas separados, como é que é isso? Tem idioma separado, eu acho que também influencia, mas... Você achou? Achei É na aqui, primeira... Tá. É quatro de baixo para cima. Isso, regiões linguísticas, né? É. E na Índia tem, basicamente, o inglês tem muita gente que fala, mas não é a maioria. Tanto que você vê os documentários, né? E os repórteres perguntando junto com o intérprete, porque não é a maioria que fala. Mas também tem muita gente que fala o hindi. E o resto, aí, é uma mistura de mais de 20 dialetos e idiomas. Tem urdu, tem, né? Aí não tem... Então, essas regiões linguísticas, se você pegar na internet, você até consegue ver alguns mapas separados pela língua. Então, bem direitinho lá no mapa, aqui fala-se principalmente esse, ou uma combinação de 2 ou 3, né, idiomas lá. E eu vejo isso como uma certa dificuldade, sim, de você misturar cada vez mais as pessoas. Porque mesmo você falando com sotaque, ou mesmo tendo uma diferença grande, como acontece no Brasil, a língua é uma só, facilita a interação. Facilita as viagens, sabe? Facilita, né, a comunicação toda. E cria uma unidade, né? Cria uma unidade, né? De certa forma, não, cria uma unidade. E quanto mais separado da coisa mais básica da expressão da consciência, que é o falar, né? Aí cria cada vez mais ruído. Já, né? Dá uma barreira, né? Já é uma barreira aí. Né? Acho que seria mais fácil se fosse um pouco menos, né? O que seriam esses 200 grupos castas? São 200 castas, é isso? Esse aqui, na época que eles estavam fazendo esse censo, tinha mais ou menos umas 200 castas. Mas com o aumento das ocupações, principalmente, onde é que uma assistente de telemarketing entra? Qual casta que entra? Entendi. Né? Aí eles foram criando outras? Aí cria outras. Olha que loucura. Aí cria outras. Ou então entra naquela que tem mais a ver, sabe? Então, é por isso que é difícil eles saberem quantas tem. Porque 200 é muita coisa, né? Porque pelo que você tinha falado aqui, a gente sempre fala que, né, o Dalit, os Brahmanes, né? Isso. Eles estão aqui não, né? Eu acho que... Está lá no final, Aqui, achei Índia 7, tá? Isso, 7. Tem outros nomes aqui que eu não sei pronunciar. Eu tenho Shudras, aqui... será que é isso? Shudras. Shudras, né? Vaixás, Kshatriyas. Mas então, quer dizer, esses 5 seriam, na verdade, como se fossem grandes grupos, né? E dentro desses grandes grupos, é isso? Esse foi o começo. Porque de onde vem esses nomes aí, ó? Segundo lá a divisão religiosa deles, os Brahmanes vieram da cabeça de Brahma. Os Kshatriyas, que eram os guerreiros, governantes e reis, vieram dos braços. Os Vaixás eram comerciantes, vieram da coxa e da perna. E os Dalits e os Sudras vieram dos pés. O que sobrou para o Dalit? Sobrou quem não era de nada. Não era nada. Que eram os Dalits. Faltou o abdômen, sim.
Faltou o abdômen. Mas aí, então, deixa eu entender. Então, essas 200 grupos castas seriam, nisso aqui, foi sendo subdivisões. Isso, subdivisões ainda, dessas principais. Para o dedo, para a unha. Na interaciologia, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a última, a interação patológica, tabu, dogma, em relação... Interaciologia, tabu, dogma. O tabu, né, aquela coisa o conceito de que a gente não fala sobre o assunto, porque não deve ser comentado, é a mesma coisa que o dogma, não deve ser questionado também. Nos documentários que eu vi, e até nos livros também que eu li, alguns sacerdotes têm a seguinte fala: a gente mantém separado porque você, por exemplo, aí ele fala para o repórter, né? Você, por exemplo, você não saberia atuar na minha condição de sacerdote. Então, parte do princípio da incapacidade do outro, né, da outra casta, de exercer a mesma atividade, quaisquer que sejam as atividades, né, a mesma atividade que a outra. Então, ele fala assim, um piloto de avião sabe pilotar, mas eu não sei pilotar. Sabe? Como se tivesse nascido sabendo pilotar. É um dogma, né? Isso aí. É uma coisa. E um deles, inclusive, fala assim, bem claro: você vem me questionar de lógica. Não use a lógica. Né? Não use a lógica. Eu fiquei abismada. Depois dessa, ninguém te responde. Eu fiquei assim, oi? Né? Porque que temos a falar nada, né? É uma justificativa para não se misturar, né? Porque ele consegue limpar o chão, por exemplo. Consegue, mas então, ele fala que não consegue. Qual que é a justificativa nesse sentido, né? Eles não podem se acender, mas para não na questão da descensão, né? Da descensão. Eu queria que você comentasse também na fatologia. Deixa eu ver sexta linha, no meio da sexta linha, o tipo ideal de desigualdade. Queria saber se você está falando da hierarquia evolutiva, né? Não, esse parece que é uma coisa positiva, mas não é. O tipo ideal de desigualdade é o sistema de castas, porque ideal deles, é aquele... Né? Não é que a pessoa pensa que é. Uhum. É um conceito da sociologia, que o que é ideal? Ideal não é que é evolutivo, não é que é pró-evolução. Ideal é que se enquadra em todas as acepções, em todos os conceitos ali estão de... que agora fugiu a palavra. Mas, assim, o sistema de castas, ele atende a todos os pré-requisitos do que é um sistema de desigualdade. Então, teoricamente, isso aí é teoria, né? Isso aí é questão filosófica mesmo. Então, teoricamente, ele é o sistema ideal de desigualdade. Né? Como assim, ideal de desigualdade? Porque ideal aqui não é que não tem acepção, perfeito, né, não tem acepção de perfeição evolutiva, né? Mas sim de atender a todos os critérios. Então é legal, né? Está de acordo ali. Eu botei mais porque é uma terminologia da sociologia e acaba, né? Acaba dando essa confusão, não sei se é bom. Isso aí. Posso? Não sei se aqui tinha na página 23, em megapensenologia, você colocou o megapensene trivocabular. Estamento, casta diluída. Fala um pouco sobre isso para mim. Porque como a condição do estamento não é tão rígida quanto o sistema de castas, ele tem uma mobilidade, uma facilidade maior para as pessoas irem de
de uma condição para outra, condição social, econômica, financeira. Então, dilui um pouco essa tensão, dilui um pouco nessa rigidez que está lá, esse tradicionalismo, né, essa hierarquização. Permite a gente a ter mais liberdade de atuação na condição que a gente vive hoje. Você vê aqui no Brasil, apesar de todos os problemas, é um local, né, com várias possibilidades, várias chances, oportunidades para as pessoas aí crescerem hoje em dia. O empreendedorismo do brasileiro é até reconhecido também, né? Apesar de ser um empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. Oportunidade é mais aquele que você já tem a sua estabilidade financeira, ou mesmo que não seja estabilidade financeira, esse termo assim, mas você já tem uma renda, e aí surge a oportunidade de você, com um fundo que você criou ali, um colchãozinho que você, né, conseguiu, você também empreender e criar mais coisas, criar emprego, criar uma empresa e tal. Isso seria o empreendedorismo por oportunidade, né? O por necessidade é aquele que a gente vai e monta a empresa para ser a renda principal, inicial ali. E é o mais comum no Brasil, mas é o que tem feito assim a ascensão de muitas famílias, né? A pessoa começa vendendo bolo em casa, daqui a pouco abre daqui a pouco não, né? Com o passar do tempo, dos anos, tem uma cadeia de docerias. Olha. Já teve caso de brigadeiro, já teve brigadeiro, caso de né? caneta, né? Era um camelô. É muito legal. Ainda são notícias, né? Muito legal. A ideia aqui, então, seria estamento como um sistema de caça diluído, assim, o estamento é um pouco melhor. Na trinomiologia, eu não entendi aqui duas aqui, ó. Na segunda linha, você podia explicar para a gente, ó, o trinômio alimentar, cozido, frito, água, e o outro, mistura de sangue, mudança de ofício, conquista de posições. Mistura de sangue. Ah, tá. O cozido, frito, água é aquele que a gente falou que dependendo da casta de onde vem o alimento. O frito, você pode pegar de muitas pessoas, pegar na mão mesmo. Ah, tá. E até tem bastante coisa frita nas ruas, né, camelô e tudo. O cozido, nem sempre depende de quem coloca a mão para fazer aquela comida, para cozinhar aquela comida. Você não pode pegar de qualquer um. E a água é uma coisa mais comum, você pode pegar. Inclusive tem uns poços de água em área rural, assim, que tem uns párias que são responsáveis por coletar a água e dar para você ali. Então, não é uma coisa tão restrita, né? Mas o segundo que você falou, da mistura de sangue, é por causa da imobilidade ou quase imobilidade social. Que o que é? Misturar sangue é você casar fora da condição endogâmica, é você casar e ter filhos com outra casta. A mudança de ofício, hoje já tem, né, felizmente, mas era muito restrito, porque não só você tem que fazer a sua força, né, de sair daquele holopensene antigo, mas também enfrentar pessoas que estão na comunidade que não querem que você exerça aquele outro ofício novo. E a conquista de posições aí, político, ou dentro de uma própria empresa também. Né, então, são três formas de ascender, são três formas que estão dentro do sistema. E esse livro que você tem aí, além dos indianos, é A Dominação Ocidental da Ásia. Fala para a gente. Esse aqui é do Panikkar, mas é KM, porque eles têm mania de colocar os dois, a gente fica sem saber. É A Dominação Ocidental na Ásia. Eu comecei a ler para entender um pouco mais a influência do Ocidente no Oriente.
ele não fala só, né, da Índia, óbvio, ele fala de toda a Ásia, ele fala bastante de Japão, China, e China também, e Tailândia, né, e de como é que foi essa ida para lá, porque era muito comum a navegação ali no Oceano Índico, tinha muitas escolas, inclusive, tinha... tem uma coisa interessante aqui. Tinha uma faculdade, a faculdade de Nalanda. A faculdade de Nalanda era uma faculdade que tinha na Índia e que reunia, eu acho que eu vou encontrar mais no slide do que aqui, fica melhor. Ela reunia milhares de estudantes e docentes que vinham da China, do Egito, da própria Índia ali, e tinha outro país também do norte da África, e tinha gente também vindo do sul da Europa, no caso, né? E era uma universidade que tinha a maior biblioteca do Oriente, milhares de livros, e também, como várias bibliotecas importantes, foram, não sei se queimadas, mas foram destruídas por causa das invasões sucessivas, e principalmente das invasões muçulmanas, né? Porque conhecimento faz as pessoas pensarem muito, então eles consideram como um perigo, né, o conhecimento. E aí, como eu acabei tendo muito interesse pelo assunto, aí eu fui pegando outros livros, e tem curiosidades do tipo, quem inaugurou a pirataria no Oceano Índico foram os portugueses. Ou, por outro lado, positivo, né, esse negócio dessa universidade, que tinha muita gente que se mudava para lá mesmo, para estudar. Aí no livro tem coisas assim, e coisas que a gente não sabe da história do país. Eu acho que tem muito a ver com aquela coisa do Holocarmo das Nações, sabe? Quais são as interações dessas nações, o que uma tem a ver com a outra. A gente vê muito a história do país meio por cima, assim, até do nosso país, né? Você vai estudar história brasileira e a gente dorme na sala de aula, tá bom, fala de Getúlio de novo, né? Mas é legal saber, porque a gente mesmo se vê ali, né? Como é que eu me encontro ali dentro dessa história? E como é que eu saí? E o que eu estou fazendo agora? São várias questões, né, que vale a pena a gente pensar. Por isso que eu acabei pegando isso aí. É muito rico mesmo. Essa relação é interessante porque passa de geração em geração, porque a gente tem muitos casos de países pedindo desculpa para o outro, né, pelas atrocidades que foram feitas no passado, né? A gente vê isso. Alba, na página 24, na fatologia, você coloca lá a cooperação das mulheres nos empreendimentos econômicos, geralmente considerada exclusiva das castas inferiores. Isso faz parte da atitude social de mudança? Como é que... essa era a atitude mais tradicionalista, né, porque a mulher rica, ela não teria que trabalhar, no caso. Mas isso está mudando bastante, porque você vê muitas mulheres já indo para a universidade, e como elas chegam na universidade, veem a capacidade delas de criar, de criação, de produção, de inventividade, e, eu estudei tudo isso e vou ficar tomando conta da casa, né? Então tem um movimento de várias mulheres, né, com essa iniciativa de irem trabalhar mesmo não precisando, né? Entendi. E as tarefas mais braçais ficavam muito com as mulheres mais pobres mesmo, porque era uma forma de todo mundo na casa trabalhar, todo mundo trazer renda para a família. Sim. Isso é comum, né? Assim, da classe
mais baixa, né? As mulheres das castas, eu pensei assim, se elas teriam assim, ascensão à docência, por exemplo, elas poderiam ser professoras. Olha, eu não li nada sobre isso, mas eu acho que ainda não, ainda está... Ah, tá. Tem uma... Estudar, fazer faculdade. Assim, não, estudar já tem muitas fazendo já. Tem algumas ONGs que estão... Sim, lembrei. Tem algumas ONGs que estão formando professoras de castas inferiores, e elas estão se qualificando para entrar e dar aula nas faculdades. Em escola mesmo, né? Escola primária mesmo. Porque mesmo na escola primária, o professor ele é de uma casta maior. Mas aí você vê que com o professor de uma casta maior, existe o risco de você separar mais, né? Botar as crianças de casta menor lá para trás, e as menores lá para frente, aquela coisa assim. E ver o que está reproduzindo, né? Pelo que você falou, reproduz na escola, né? Que reproduz. Eu encontrei aqui, na página 177 do livro da Florência, no Os Indianos, ele fala da Universidade de Nalanda, dos séculos 14 a 17, não, 4, desculpa gente, 14, 4. Eu, né, avançada assim, 4 a 7, Era de Ouro do Império Gupta, né, contemporâneo do Império Romano, isso aí, né, para a gente, como a gente fala muito, né, de Império Romano é mais se localizar, mais se localizar. Contemporâneo do Império Romano, primeira universidade de qualidade do mundo, 600 anos mais velha que Bolonha. Então, Bolonha, tinha Nalanda já. 10 mil estudantes, vindos especialmente da China, Pérsia e Grécia, 2 mil professores, filosofia budista, hinduísta, lógica, gramática, astronomia. Uma das maiores bibliotecas do planeta, arrasada pelos invasores, né, depois. Por volta de 1197, né, lá nos primeiros séculos ali. Aqui na página 26, em aleatoriedade, você coloca aqui que os grupos inferiores se sentem injustiçados, né, devido ao trabalho que eles têm que fazer, e em decorrência da revolta deles, eles, e da necessidade de afirmar sua superioridade, eles acabam inventando regras ainda mais ilógicas para os párias, os excluídos, né? E depois, em Kanga, aqui em cima, você tinha colocado que o sistema de caste é a espinha dorsal da religião hindu. Aí eu te pergunto, tem essa relação entre as castas, isso está escrito em algum lugar, ou é só pelo costume? Não, isso está escrito, sim. Deixa eu ver se o papel que eu trouxe aqui. Aqui no livro dela, ela menciona lá no comecinho, na página 20, que tem registro durante o período védico, que é mais ou menos 1500 antes da Era Comum, naqueles livros Vedas do hinduísmo, e a codificação de castas começou depois de um chamado Manusriti. Eu não consegui saber que manuscrito é esse, né? Uma espécie de código de conduta. Então, era um código de conduta, foi escrito mesmo, assim como a gente ouve falar de código de Hammurabi, né? Tudo. Era um código de conduta que separou essas castas iniciais, as 4 principais que a gente comentou antes, que são os Sudras, os Vaishyas, os Kshatriyas e os Brahmanes, entre separação da divindade Brahma, né? Cabeça, membros superiores, membros inferiores e pés. Então, isso foi escrito, está escrito mesmo. Mas aí primeiro esses 4 e depois é que vieram os Dalits? E os Dalits, na verdade, são escravos, então eles estão fora da casta. Eles não têm casta. Nós colocamos ele como uma casta. O Ocidente é que colocou o nome deles como se fosse uma casta. Eles são sem castas, eles são os intocáveis. Por isso que eles não têm nem parte nenhuma. Não faz nem... É como os escravos em várias sociedades foram.
Era considerado até que não eram humanos, né? Não tinha sentimento, tinha umas Ou coisas então, assim, né? por exemplo, você fala assim, o cidadão grego, né? Mas o escravo não está nessa... Não entrava nessa não entra categoria. nisso aí. Né? Respondeu, né? E aí, quando você falou das regras ilógicas que eles inventam, tem uma comunidade rural na qual os que não têm casta passam, quando eles passam pelo vilarejo, eles têm que tirar o chinelo. Entendeu? Tira o chinelo para passar. Não são nem pessoas, né? E fica fácil de você inventar regras. Mas se você lá você vê que é uma forma de rebaixar, mas se você olhar por fora, sabe, assim, é uma infantilidade, né? Tirou o chinelo, tá, tira o chinelo. Eu vou na praia e tiro o chinelo, sabe? Mas não deixa de ser uma forma de impor, de fazer uma coerção, de mostrar poder, né? Complexa situação. Olha só, temos aqui mais uma pergunta do Tertuliano. Binomiologia, na página 25, quarta linha. Poderia discorrer sobre a semelhança entre o binômio clero católico, monarquia, e depois o binômio brahmanes e kshatriyas? Essa semelhança se dá pelas ocupações mesmo, que o clero católico ele teve muita... Eu não sei o quanto que tem ainda de influência por causa do eurocentrismo, né, e tal. Aqui eu não vejo tão forte. No Brasil, hoje, a gente tem outras preocupações, né, esses megatemplos que estão construindo aí, são outros 500. Mas o clero católico, ele, e junto com a monarquia, era aquela aliança que tinha da dominação, né, o clero influenciando o sacerdote, influenciando o monarca, assim como o Brahmane é o sacerdote do hinduísmo, influencia também o Kshatriya, que é o político, que são ainda tem guerreiros também ali de alta patente. Então é uma comparação mesmo, uma comparação que A está para B, assim como C está para D. Né? Muito bom. Então, agradecemos, então, a professora Alba. Eu que agradeço. Pela aula, eu pelo menos aprendi bastante aqui, né? Foi muito bom. Obrigada. Aguardamos agora o 11º, número importante, o 11, né? Então, agradecemos também os tertulianos aqui presentes, os tertulianos que hoje participaram um pouco também com essa confusão do e-mail, né? E os para-tertulianos, e até amanhã. Ok? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 8 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 8 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Ângela, concurso Força Presencial, e a Dalva, concurso Painel da África. Boa tarde a todos. Vocês possuem força presencial? Em que nível? O que vocês fazem para desenvolver a força presencial? Já pararam para refletir sobre a importância da força presencial na prática interassistencial de qualidade? Assim, a CIP está oferecendo um curso que responde a esta e a outras perguntas. É o curso de Força Presencial, Teoria e Prática. Nesse curso serão representados as bases da força presencial, exercícios simples e práticos que visam aumentar e qualificar cosmoeticamente a força presencial, com fins interassistenciais. A professora Anália Maia, a data é dia 13 e 14 de setembro, na sede da CIP, das 8h30 às 18 horas. O telefone para contato é Foz 2102 1421. Esperamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para lembrá-los do curso que acontecerá no CAEC, no período de 13 e 14 de setembro, o Painel da África. Este curso ele terá vários objetivos
entre os quais incentivar a africanofilia, oferecer panorama da África a partir de especialistas em diversos assuntos. Também apresentar a possibilidade de treino da pré-intermissiologia no continente africano e atualizar os interessados nos intercâmbios conscienciológicos internacionais. Não percam, os interessados podem procurar a recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada a todos, boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Apego à Perda, especialidade Perdologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.